Olá a todos, hoje trago-vos mais um livrinho. Desta vez trago-vos um thriller leve, eu pelo menos considero um thriller bastante leve. Foi um livro que foi escrito por duas autoras, uma delas estreante, a outra nem tanto assim. Eu de facto não conhecia nenhuma delas, pelo menos não tinha lido nenhum livro de nenhuma destas autoras. Este é um livro que será adaptado ao cinema, exatamente pela mesma equipa que realizou o filme A Rapariga do Comboio, que eu também gostei bastante do filme, mas confesso que até hoje ainda não li o livro, porque precipitei-me e fui ver o filme e depois, quando vejo o filme, já não acho tanta graça a ler o livro. O livro que vos trago é A Mulher Entre Nós. Foi um livro que li recentemente, que fui com grandes expectativas para esta história, porque julguei que fosse um thriller daqueles assim muito que dão grandes plot twists no final e de facto acabei por me decepcionar um bocadinho, porque o livro tem um desenvolvimento, todo ele, a história, tem um desenvolvimento muito lento, pelo menos até a metade do livro acaba por ser mais a vida de duas mulheres. E só depois, a mais de metade do livro, é que há um desenvolvimento da história. Na minha perspectiva, eu quando leio thrillers, romances não, nem históricos, mas quando leio thrillers, gosto que o desenvolvimento esteja logo quase nos primeiros capítulos. Lá está, eu já vos disse isto várias vezes, eu sou muito exigente com os thrillers, porque eu acho que assim tem que ser. Um thriller tem que ser escrito de outra forma. Hum, Pessoalmente, eu acho que existem sempre 3 tipos de thrillers: o thriller doméstico, e este eu consideraria um thriller doméstico, o thriller barra policial, que na minha opinião são os thrillers que eu menos gosto, e o thriller psicológico, que são os meus preferidos. Este, sem dúvida, que é um thriller doméstico. Muito se fala sobre plot twists. Eu considero de facto que é importante existirem plot twists, principalmente num thriller. Aliás, por mim poderia ser existir só plot twists num thriller, nos outros livros, nos outros géneros literários. Acho que não faz assim tanto sentido, não é assim tão necessário. E neste caso aqui também houve, mas não considero que isto seja assim uma grande revolução no final. Acho que já todos estamos à espera, depois de lermos tanta coisa ao longo da história, no final já estamos à espera que sejamos surpreendidos enfim, com uma coisa destas. Mas não achei que fosse assim nada de extraordinário. Eu não dou assim tanto valor aos plot twists como se calhar muitos de vocês dão. Eu dou mais valor, de facto, à eficácia da resolução da situação. Neste caso, estou-me só a referir aos thrillers, ou à própria inteligência com que o culpado ou o assassino, neste caso não há assassinos, mas que leva a história a bom porto, e eu acabo por me focar um bocadinho mais nisso e não tanto nas reviravoltas que o livro dá, porque eu acho que há às vezes algumas que são um bocadinho forçadas e já são previsíveis, portanto não é isso que eu dou mais valor. Por isso, quando me dizem: este livro é muito bom por ter muitos plot twists", mas por ter plot twists é um livro bom, não acho que isso seja o suficiente. Eu acho que o livro pode ser bom e não ter nenhum plot twist. Isto é a minha opinião. Isto é uma história com duas narrativas que acabam por dar a sensação que estamos a falar de duas mulheres diferentes numa fase inicial do livro. Claro que tudo isto é propositado por parte das autoras, mas numa fase inicial temos aqui uma das mulheres é a ex-mulher de Richard e a outra é a atual noiva de Richard. E a história baseia-se essencialmente na ex-mulher deste personagem masculino, do Richard, que vive obcecada em comprometer o casamento do antigo marido. E, portanto, vai fazer de tudo para que esse casamento não se realize. Eu não posso falar muito mais do livro, porque senão irei estar a estragar toda a história, porque metade do livro é basicamente isto que eu vos disse. Mas não estou aqui a dar nenhum spoiler, porque isto está na sinopse. Aliás, na sinopse até está um bocadinho mais, mas eu não leio, só leio as sinopses depois no final. Ahm, e, portanto, a história acaba por ser centrada neste homem, no Richard, e nestas duas mulheres. Eu nem sequer vou dizer os nomes por causa desta situação das narrativas,
mas uma delas, não, eu não vou dizer os nomes das mulheres. Depois vocês vão perceber porquê, se lerem um livro. Eu admito que não considerei este thriller um dos meus thrillers preferidos, nem de longe nem de perto. Talvez também por ir com muitas expectativas para o livro. Achei mesmo que era um género de livro como, eu não sei se vocês já leram A Garota Exemplar, é um thriller espetacular, adoro. Já esse livro eu já li há muito, muito tempo e depois vi o filme, também já existe uma adaptação que também está maravilhosa. E portanto eu fui muito com a ideia de que este livro poderia ser como uma garota exemplar. E eu acho que até li o livro em versão brasileira. Agora estou na dúvida, realmente, porque o título não sei se em português é Uma Garota Exemplar. Mas eu gostei mesmo muito. E este livro não tem nada a ver com essa história, nem de longe nem de perto. Portanto, não há aqui assassinatos, não há aqui nada disso, e no outro há. É diferente, são coisas completamente diferentes. Este é um thriller muito ligeiro, um thriller doméstico, onde aqui plot twists só existem mesmo no final, e a certa altura acabamos por já achar que, ok, começa a ser previsível, não é? Porque levamos a história toda com aqueles três personagens e a certa altura já percebemos que tem que haver ali qualquer coisa para ser deixada para as últimas páginas. E por isso não me surpreendeu, ficou muita pena minha, porque eu estou sempre com muitas expectativas em relação a alguns livros e este foi um deles. Pessoalmente, não gostei da personagem Richard, mas no bom sentido, atenção, não gostei, não foi de como ela está descrita, não gostei em termos de personalidade, porque eu acho que o objetivo das autoras era mesmo nós não gostarmos do Richard e portanto, pelo menos isso foi conseguido. Eu não gostei do Richard desde o início. Em suma, como a própria editora, hum, é um livro para vocês pensarem em quem é que está a falar a verdade. Portanto, qual destes três protagonistas, estas duas mulheres e este personagem masculino, é que estão a dizer a verdade. E o que trazem por trás de toda a história que contam. Gostava muito que vocês me dessem a vossa opinião, se tinham gostado deste livro ou não. Obviamente que quem lê muitos, muitos thrillers, eu acho que se calhar não vai se surpreender com este. Quem lê poucos thrillers, se calhar vai gostar bastante. Portanto, isto é um bocadinho relativo dizer que se gosta ou que não se gosta. Eu pessoalmente tenho lido cada vez mais thrillers, é verdade, não é o meu género preferido, né? Eu continuo a adorar os históricos, porque é com eles, parece. Eu vou ser muito sincera, eu quando leio o histórico parece um bocadinho suspeita a falar, não é? Por ter escrito A Prisioneira do Tempo, que também é um romance histórico, mas a verdade é que quando eu escrevo um histórico, eu aprendo sempre muita coisa, não são pequenas coisas, aprendo sempre muita coisa e por isso acaba por ser um livro que me fica para a vida, porque aquilo que eu aprendi já não me esqueço. Enquanto que nos outros livros eu posso gostar muito, pode virar um top dos meus preferidos, mas se ele não ficar na minha cabeça por longos anos, acaba por não ter, de certa forma, me marcado assim tanto. Eu sei que isto pode parecer assim um bocadinho frio a falar, mas estou a ser mesmo muito sincera convosco e acho que é isso que me faz cada vez mais gostar de históricos e ficar cada vez mais apaixonada pela poesia. Não no mesmo sentido, mas a poesia num momento assim mais de reflexão, de introspeção também, é diferente. Adoro romances, até porque sou mulher e acho que qualquer mulher gosta de romances, pelo menos eu estou a generalizar. Em relação às estrelas gosto, mas lá está, nunca sei, vou sempre com expectativas e depois no final nunca sei o que é que vai acontecer, se vou gostar assim tanto da revelação final ou não. Em breve irei colocar um vídeo sobre os meus thrillers preferidos, portanto o meu top 5 ou top 10 dos meus thrillers preferidos. Acho que se calhar era importante, já que eu sou tão esquisita, não é, com os thrillers, se calhar dou um bocadinho a conhecer aquilo os thrillers dos que eu li, os que eu mais gostei. Mas estou sempre aberta a sugestões e se conhecerem bons thrillers, por favor, deixem nos comentários.